Boa tarde. Está no ar o RBV News edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Por pouco, uma loja não foi destruída na manhã de hoje em Campo Grande. 2 carros colidiram no cruzamento das ruas Dom Aquino e Almirante Barroso, depois que um dos motoristas realizou uma manobra incorreta. Com a batida, os veículos quase atingiram o interior de uma loja de assistência técnica em informática. A condutora que fez a conversão errada, uma senhora de 73 anos, não ficou ferida, mas foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento da Vila Almeida após passar mal. A motorista do outro veículo também não se feriu. E pelo menos 150 pessoas, entre civis e militares, participaram na manhã de hoje de um treinamento para voluntários operarem em caso de emergência no Aeroporto Internacional de Campo Grande. O exercício simulado teve o objetivo de capacitar pessoas para atender vítimas de acidentes aéreos, prestando os primeiros socorros e exames primários. Participaram da ação 20 alunos da Escola de Aviação, que eram as vítimas, assim digamos. Todos estavam maquiados e simulando ferimentos com diferentes gravidades. Enquanto a simulação era desenvolvida, representantes de diversos setores da Infraero acompanhavam o trabalho para verificar o tempo em que os bombeiros demoraram a chegar ao local e como os voluntários fazem o atendimento. Os voluntários receberam informações e explicações dos monitores do curso durante os atendimentos e, no final, foi feita uma análise do treinamento para corrigir falhas na prestação do socorro. O golpe é antigo, mas muita gente ainda acredita na história do bilhete premiado. Essa semana, aqui em Campo Grande, uma mulher de 54 anos chegou até a almoçar com o golpista e acabou perdendo R$25 mil. Para a polícia, as vítimas pecam pelo excesso de bondade na hora de auxiliar o próximo. Por isso, é preciso ficar atento a algumas dicas de segurança. O velho golpe do bilhete premiado ainda deixa vítimas em Campo Grande. No dia 7 de novembro, uma mulher de 54 anos perdeu R$25 mil entregues a 2 bandidos que tiveram a audácia de almoçar com a vítima e fazê-la realizar diversos saques em várias agências da capital. Para o delegado Fábio Sampaio, este tipo de golpe ainda acontece muito pela ingenuidade, boa vontade de algumas pessoas e, em outros casos, pela facilidade em ganhar dinheiro rápido. Olha, muito embora nós tenhamos incessantemente procurado esclarecer a população com campanhas de orientação, com palestras e com a divulgação do nosso manual aqui, de dicas de segurança, as pessoas ainda têm desconsiderado esse tipo de orientação da polícia e têm sido vítima desse tipo de golpe, né? Por trás do lucro fácil, do desejo de lucro fácil das pessoas, de serem iludidas, né? Aí é que vai agir a ação do criminoso, né? E o delegado também faz um alerta e dá dicas à população. Olha, nós damos as seguintes dicas. Em primeiro lugar, procurar se certificar da autenticidade do bilhete, né? Procurar, antes até de conversar, de tentar passar algum dinheiro, procurar uma agência da Caixa Econômica Federal, que no caso é que regula esse tipo de prêmio, né? E procurar um gerente da Caixa Econômica Federal para procurar ver se o bilhete é verdadeiro, né? 99,% dos casos, evidentemente, né? Vai ser falso o bilhete. Segundo lugar, procurar evitar conversar com pessoas desconhecidas, né? Em agências bancárias, em shopping centers. As pessoas que não te conhecem não merecem a sua confiança, né? O sentimento de raiva aliado à impotência são bem conhecidos de Dona Diva Borges, que em agosto deste ano sofreu um golpe deste e por muito tempo teve medo de andar sozinha nas ruas da cidade. Muito difícil, né? Assim, a gente sentir que está querendo ajudar. Eu acho, assim, porque eu mesmo me sinto assim, uma pessoa assim, que sempre tem essa mania de querer assim, ter essa vontade de estar querendo sempre prestar as coisas para as pessoas, assim, ser prestativa. E isso que talvez me leva, e já me fez outras vezes antes, não assim por golpes, né? Mas passar por problemas assim de outras coisas e aí acabar sendo... Esse motivo aí foi um deles, de querer ser, assim, vamos dizer assim, boa para as pessoas, né? E acaba indo para esse tipo, assim, de não ver maldade nas pessoas.
Dona Diva conta que 2 homens a abordaram na rua com uma história que um deles, um senhor de idade que morava no interior do estado, tinha ganhado um prêmio milionário na loteria, mas que não sabia como fazer para resgatar o dinheiro. A aposentada acabou levando os 2 homens ao banco e o senhor, o suposto dono do bilhete, pediu a ela uma garantia, R$12 mil, garantindo a ela que daria R$100 mil em troca da ajuda. Dona Diva só percebeu o golpe quando voltou ao carro e não viu mais os 2 homens. A senhora em nenhum momento desconfiou dos 2 homens que estavam com a senhora? Do senhor que se fazia de bem assim, precariamente, sabendo das coisas da cidade, ele parecia uma pessoa muito caipira, que não tinha entendimento nenhum da cidade, desse eu não desconfiei em nenhum momento. Agora, do rapaz, eu desconfiava que ele queria enganar, talvez, o senhor do interior, mas não a mim. E a aposentada faz um alerta para as pessoas não caírem em golpes como este. Olha, é assim bastante difícil, né? Porque, como eu disse, esse mundo está assim, muito complicado, porque existem golpes de formas assim que você assiste, às vezes, em televisão, ou vê falar, você não acredita que aquilo poderia ter acontecido. Mas eu acho assim que a pessoa, mesmo, como eu disse, tendo o coração assim bem, com bastante amor, a pessoa tem que estar bastante esperta em todas as coisas e procurar mesmo ver se aquilo ali é verdadeiro, é verídico. Não, quando sair, por exemplo, não dá muita atenção com pessoas que começam a querer persistir naquilo que está querendo que a pessoa tenta ajudar, alguma coisa assim. Todo cuidado é pouco. Com imagens e fotos, indígenas e integrantes de um grupo de apoio à causa indígena realizaram durante todo o dia uma mobilização contra a violência e os assassinatos dos Guarani Kaiowá. O protesto realizado na Praça Ari Coelho é parte do Ato Nacional Pacífico Não ao Genocídio Guarani Kaiowá. O objetivo é chamar a atenção da sociedade e colher assinaturas a favor da etnia. Quem passou hoje pela praça se surpreendeu com a manifestação. O pessoal está se mobilizando. O que o senhor achou? Chamou a atenção do senhor? Sim, até eu já assinei aqui em prol do bem dessa manifestação. Isso é muito importante, muito democrático. Olha, eu acho certo, né? Eles têm que reivindicar mesmo os direitos deles. Eu não sei direito o que eles estão reivindicando, né? Mas eu acho certo. E foi este o objetivo mesmo, chamar a atenção da população, das mídias nacionais e internacionais a favor dos povos indígenas. A mobilização que aconteceu hoje na Praça Ari Coelho aconteceu simultaneamente em várias cidades do país. Mais de 50 entidades se reuniram em Campo Grande. Cartazes com frases de apoio, camisetas sendo grafitadas na hora, manifestações cênicas, seminários, tudo para chamar a atenção da sociedade. Joana, que é a favor das causas indígenas, diz que os índios sofrem muito com preconceito e discriminação. Primeiro, porque eles são povos originários aqui, eles estavam aqui muito antes de todos nós. Segundo, que o total de terras indígenas a serem demarcadas no estado de Mato Grosso do Sul, segundo a expectativa dos próprios antropólogos, dos cientistas, ela é pequena demais para atrapalhar essa suposta produtividade e desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. E terceiro, e o principal, porque são pessoas, são seres humanos, que são super exploradas, são utilizadas como mão de obra semi-escrava nos canaviais e não têm acesso a meios de vida minimamente dignos. São pessoas que sofrem todo tipo de violência física e simbólica, não têm acesso ou têm acesso dificultado à escola quando eles querem, ao sistema público de saúde. São pessoas que são discriminadas na rua quando querem acessar o mercado de trabalho porque não tem forma de subsistir nas suas aldeias. São mulheres indígenas que são vítimas de violência sexual por parte de não índios constantemente. A exemplo da moça de 22 anos de Pelitocuê, uma das áreas em conflito, que recentemente foi sequestrada, torturada e estuprada por 8 pistoleiros. O cacique, de 63 anos, da aldeia Lagoinha de Mato Grosso do Sul, disse que a ajuda por parte dos órgãos públicos existe, mas ainda não é suficiente para combater o preconceito. Eu acredito que os governantes, vamos falar assim, né, a municipal, estadual, mesmo a FUNAI, né, tem nos ajudado, mas muito mínimo, nós ainda precisamos de mais.
porque essas ajudas que nós temos recebido desses órgãos, ela é muito significante para nós. Ela não tem atendido totalmente conforme deveria de atender a necessidade das populações indígenas. A mobilização durou a tarde toda. Além desses movimentos, foram criados grupos virtuais, eventos nas redes sociais e coletivos. Várias pessoas alteraram seus segundos nomes em perfis para Guarani Kaiowá, fortalecendo o lema Todos Somos. E agora o assunto é decoração. Já imaginou inovar na arrumação da casa, misturando o moderno com um tipo de trabalho manual que nunca sai de moda? Pois é, o crochê pode fazer toda a diferença em um ambiente unindo o novo ao tradicional. Quem não tem um crochê em casa? Mas um crochê assim não é muito comum não é mesmo? E olha só quanta novidade! Caminho de cama, descanso de pratos quentes, porta-recados, tudo feito a partir deste trabalho manual. Criatividade de sobra para a decoração. É uma avó que faz, é uma tia que faz, e às vezes você tem esse paninho, você não usa por não gostar. Então essa foi a ideia, você criar, dar funcionalidade àquilo que você às vezes tem em casa e não tem função. E ideias para isso, esta arquiteta mostra que tem para dar e vender. O espaço que ela mesma idealizou mostra o paninho de crochê sob uma luminária, sob uma bandeja, formas das mais simples às sofisticadas. Este daqui é um trabalho que leva um banho de prata. Já este outro, o forte é o ponto delicado. Tem em casa e que não tem função, você pode dar uma utilidade nele. Fazer uma luminária, fazer um quadro, fazer um teto, fazer qualquer coisa dentro de uma decoração, que hoje é acessível. Por quê? Porque isso hoje existe. Tudo é feito pelo grupo de crocheteiras Vovó Francelina. Inês, que é uma das idealizadoras deste artesanato, afirma que o crochê tem se tornado uma tendência na decoração. Oferece muitas possibilidades e inovações. E o melhor, com identidade e exclusividade. Você pode forrar um pneu com uma trama legal e fazer um banco para você. Você pode utilizar de várias formas na decoração. É uma tendência que está sendo utilizada mundialmente e também para vestir. Antigamente não era, já na década de 70 para cá, ficou muito cafona, né, você usar uma roupa de crochê. Agora todas as grandes grifes mundiais têm a coleção de crochê para vestir. São tantas inovações que podem ser feitas que é impossível catalogar todas. Cadeiras com pontos simples e diferenciados, almofadas coloridas com ou sem flores, porta-guardanapos e até um cesto de decoração. Esta artista plástica é amante do crochê e traduz o que observa em pintura. Assim, tem na cadeira, tem em diversos lugares, e este quadro do fundo, ele também é uma referência ao crochê coloridinho que você faz com quadradinhos, né? É uma cortina que, na verdade, é como se tivesse uma janela, mas é uma referência à janela que realmente existe atrás dela. E é isso aí, gente. Essa é a dica para o final de semana. Todas essas variedades podem ser encontradas na mostra de decoração Morar Mais por Menos, que pode ser visitada de terça a domingo, das 4 da tarde às 10 da noite. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Nós já voltamos. Consagrar
agora as notícias nacionais. Parlamentares tucanos protocolaram um relatório paralelo sobre a CPI do Cachoeira na Procuradoria-Geral da República. Eles contestam o prazo para o fim da comissão e querem que a Justiça investigue novas empresas laranjas ligadas ao contraventor. O relatório conclui que a empreiteira Delta repassou 421,6 milhões de reais a 18 empresas consideradas de fachada e que a maior parte dos recursos foi transferida em períodos eleitorais. Segundo os parlamentares tucanos, os envolvidos no esquema teriam praticado 14 tipos de crimes, como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e Caixa 2. A CPI do Cachoeira iria terminar em 4 de novembro, mas foi prorrogada até 22 de dezembro. A oposição queria mais tempo e acusa o governo de interromper as investigações. Eles resolveram finalizar a investigação, como disse, de forma abrupta, talvez com receio que a investigação mais aprofundada das laranjas que favoreciam a Delta pudessem atingir a imagem do governo. Nós investigamos apenas 6 empresas laranjas. Temos pelo menos 29 empresas laranjas que não foram investigadas. Estamos encaminhando esse material ao Procurador-Geral da República na esperança de que o inquérito seja instaurado e que essa investigação ocorra. O essencial não foi investigado pela CPI. O senador Álvaro Dias e a PGR registrar um relatório alternativo é do jogo democrático. Agora, não é justo e não é verdadeiro dizer que o governo tem tentado se blindar na CPI. Eu sou líder do governo, eu nunca botei o pé na CPI. Foi uma medida que precisaria ter sido melhor avaliada e que poderia ter sido feita, porque é legítimo e é legal essa medida. Mas depois do relatório ter sido entregue, ter sido discutido, aí efetivamente poderia ser tomada. Mas vamos respeitar a posição dos parlamentares. O governo federal apresentou esta semana para os governadores uma proposta para modificar as regras do ICMS, cobrado em operações entre os estados. As medidas são semelhantes ao relatório elaborado pela Comissão de Especialistas, que debateu no Senado o Pacto Federativo, mas não há consenso entre os senadores. O governo anunciou a reforma do ICMS vai ser feita por resolução do Senado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, propõe, em 8 anos, unificar as alíquotas entre os estados, mas a medida divide os senadores. Não se pode aplicar uma régua igual ou uma regra igual, no caso ICMS, para estados desiguais. Todos nós não queremos guerra fiscal, mas não se pode fazer uma mudança tão radical quanto essa que está sendo feita. A alíquota única, ela pode se traduzir, sim, numa melhor eficiência do sistema tributário. Mas é preciso que a gente pense em regra de transição e é preciso que a União, de alguma forma, compense os estados que vão perder. Hoje, quando o produto sai dos estados do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais, em direção às outras regiões e ao Espírito Santo, paga 7% de ICMS ao estado de origem. No destino, ele paga a diferença entre a tarifa interna e a interestadual. Por exemplo, se a alíquota interna for 18%, ele vai pagar 11% no destino. Agora, se o produto faz o caminho inverso, 12% ficam na origem e o destino recebe a menor parte, 6%. Este consultor explica que a diferença de alíquotas entre Norte e Sul é para garantir a maior parte do ICMS aos estados mais pobres. Mas a diferença também estimula a guerra fiscal. Quanto maior a alíquota interestadual, maior tende a ser o estímulo para a guerra fiscal. A redução das alíquotas, de uma forma geral, elas tiram munição para a guerra fiscal, uma vez que o Estado perde elementos, perde margem de manobra para conceder o incentivo fiscal. A guerra fiscal já foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Para tentar acabar com a prática, o governo sugere fixar a alíquota interestadual em 4%, não importa a origem ou o destino do produto. Para o ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, a medida beneficia o setor produtivo. Nós temos um sistema em que há 27 legislações estaduais díspares, com bases de cálculo distintas, com alíquotas interestaduais que não são uniformes,
que, portanto, criam uma imensa dificuldade para os agentes econômicos, para as empresas que operam nesse ambiente. Mas a alíquota única prejudica os estados mais pobres. Para compensar as perdas, o governo propõe a criação de 2 fundos por medida provisória. Que não nos dá a garantia jurídica de que seja perene, fique em 16 anos e é feito por medida provisória, não é por PEC. Ou seja, vem um outro, modifica a medida provisória e ficamos chupando o dedo. Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram outra proposta: reduzir as alíquotas, mas manter a diferença. Quem hoje cobra 12% passaria para 7%, e quem cobra 7% para 2%. Que haja a gradualidade, mas não uniformizando, que preserve-se uma diferença. Se ficar diferenciada, nós vamos estar consagrando esse ambiente, vamos dizer, desequilibrado, que produziu todas essas distorções. A proposta do governo amplia para todos os produtos uma medida que o Senado já aprovou para as importações. Entra em vigor no ano que vem a alíquota interestadual única de 4% para as mercadorias vindas do exterior. A medida pode acabar com a guerra dos portos, disputa entre os estados de conceder incentivos fiscais para ser a porta de entrada de produtos importados. A resolução do Senado foi regulamentada nesta terça-feira pelo CONFAZ, o conselho formado pelos secretários estaduais de Fazenda. Mesmo já aprovada, a medida ainda gera polêmica. O Espírito Santo questiona a resolução no Supremo Tribunal Federal. A regulação desse tipo de lei deveria ser por lei complementar. Resolução é só o Senado quem fala. Lei complementar fala o Senado e fala a Câmara Federal. Eu acho que foi um equívoco o formato que o Senado identificou para colocar de pé essa resolução, que é a Resolução 13. O relatório final da CPMI da Mulher, que será entregue em dezembro, vai pedir que as políticas públicas de enfrentamento à violência tenham orçamento garantido. Senadoras e deputadas da comissão fizeram diligências no Rio de Janeiro. A violência silenciosa, que acontece dentro de casa quase sempre à noite. E o agressor costuma ser o próprio companheiro. Estas são algumas características da violência sofrida pelas mulheres em todo o país. O estado do Rio apresenta um dos menores índices nacionais. Em média, são 3 assassinatos para cada grupo de 100 mulheres. A média nacional é de mais de 4 homicídios. No Congresso, uma comissão parlamentar mista de inquérito, instalada em fevereiro deste ano, tem se dedicado ao tema e já visitou 14 estados. A presidente e a relatora da comissão estiveram na Alerj para uma audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. As parlamentares fizeram perguntas aos representantes do Ministério Público e das secretarias de Saúde e de Assistência Social. A deputada Inês Pandeló destacou a importância da aprovação da Lei Maria da Penha, mas admitiu que ainda é difícil colocá-la em prática. A Lei Maria da Penha foi um grande avanço, ninguém fala o contrário. No entanto, é uma lei ainda nova que muda com a cultura machista que foi impregnada ao longo dos séculos. Então, existem resistência e existem também formas que precisam ser azeitadas, melhoradas, para que a lei seja cumprida realmente na prática. As parlamentares visitaram aqui no Rio equipamentos do Estado que atuam no combate à violência contra a mulher, como a Delegacia Especializada e o Centro Integrado de Atendimento à Mulher. Elas também estiveram num abrigo para vítimas de violência na Baixada Fluminense. A relatora da CPMI, senadora Ana Rita, elogiou a estrutura do Estado do Rio, mas ressaltou que é preciso investir em qualificação profissional. Segundo a parlamentar, há também falta de comunicação entre as instituições. Na Delegacia Especializada, da DEAN aqui do Centro, o número de profissionais que atende é insuficiente. São profissionais já em final de carreira, não são capacitados o suficiente para fazer um bom atendimento e os processos acabam tendo que ser revistos na Defensoria Pública e no próprio juizado. Nós vimos que falta comunicação entre esses órgãos que atendem as mulheres em situação de violência. Então é preciso, com certeza, haver um diálogo maior, que tenha um espaço de fazer essa conversa no sentido de identificar melhor os problemas
e poder buscar as soluções em conjunto. Os trabalhos da CPMI devem ser encerrados no mês que vem. O relatório final, segundo a presidente, vai indicar os principais problemas encontrados no Estado e também as boas práticas que podem servir de exemplo. Ainda visitaremos 3 estados e concluiremos os trabalhos com uma audiência pública fundamental, que é com o ministro da Justiça, com a ministra do Planejamento e com o conselheiro Ney Freitas, que é do Conselho Nacional de Justiça. Isso por quê? Porque muitas recomendações a serem feitas nos órgãos públicos dependem de recomendações desses órgãos federais. Por isso que nós vamos concluir o relatório, provavelmente no final de dezembro, com indicações de alterações na legislação, de alterações na estrutura do funcionamento dos órgãos, mas, sobretudo e centralmente, com a necessidade de que se estabeleça um orçamento fixo para as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Especialistas em educação e saúde infantil do Brasil e do exterior debatem maneiras de prevenir comportamentos violentos a partir do cuidado com crianças menores de 6 anos. Eles também discutem o Plano Nacional para a Primeira Infância do governo federal. Os participantes da audiência destacaram que o Plano Nacional para a Primeira Infância, um conjunto de propostas elaboradas pelo governo e pela sociedade civil, é o melhor caminho para garantir o desenvolvimento de crianças com menos de 6 anos. O plano começou a ser executado neste ano e deve estar totalmente implantado até 2022. Uma característica importante desse plano é que ele abrange todos os direitos da criança. Não é um plano de saúde, nem um de educação, nem de convivência familiar e comunitária, nem de nutrição. É um plano que abrange esses que eu citei e muitos outros. Por exemplo, o direito da criança à cidade, a relação da criança na família, o brincar não só em casa ou na escola, mas nos espaços urbanos. As perguntas e as respostas estão no mesmo lugar. Estão na comunidade que você vai desenvolver o projeto. A gente tem que ter uma contribuição do olhar estrangeiro, mas nós não podemos chegar chegando. Achar que aquelas pessoas não têm capacidade de realizar um trabalho diferenciado. Nós podemos sim sermos parceiros numa proposta, mas jamais impor respostas para determinados grupos. Maurice Berger é professor da Universidade de Lyon, na França. Ele destacou o impacto que um ambiente violento e de abandono pode ter no surgimento de comportamentos agressivos que prejudicam a formação escolar e psicológica da criança. Proteção que começa com cuidados básicos, como não negligenciar os 2 primeiros anos de vida e evitar agressões domésticas. As crianças mais violentas que nós temos no nosso serviço, e nós temos cada vez mais, não são as crianças que foram violentadas e que sofreram violência diretamente. São crianças que observaram cenas de violência conjugal. São os maiores distúrbios. Os traumas mais importantes vêm disso, porque a criança vê a mãe, que é a figura da segurança, que está em perigo. A preocupação com a primeira infância também fez parte de debates que aconteceram no auditório Petrônio Portela. Os palestrantes destacaram o esforço que o Brasil vem fazendo para dar voz aos menores de 6 anos e tirar essa fase da vida da invisibilidade. Toda essa sensibilização que está sendo feita e principalmente as informações científicas que estão sendo trazidas, estão subsidiando leis mais concretas, mais efetivas e que certamente levarão à melhoria da qualidade de vida dessas crianças e que com certeza ajudarão muito no desenvolvimento geral do país. Nós estamos numa mobilização muito grande de tirar a primeira infância da invisibilidade. É preciso que nós enxerguemos, é preciso que nós escutemos as crianças, porque elas são sujeitos de direitos e elas precisam ter seus direitos garantidos e respeitados. E no próximo bloco você confere uma entrevista com um super fã de Elvis Presley. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação.
Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de R$ 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. O fim de semana será de sol com muitas nuvens durante o dia. À tarde haverá períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. Fãs do eterno rei do rock, Elvis Presley, vão ter uma noite todinha com ele. Você não entendeu nada? A repórter Renata Santos explica em uma entrevista exclusiva. Confira. Elvis não morreu, um jargão bastante conhecido. E não é que ele não morreu mesmo, está aqui ao meu lado. E olha só, de carne e osso. Na verdade, eu estou falando com Renato Carlini, que é um dos melhores covers da América Latina deste artista. Tudo bem, Renato? Tudo bem, é uma grande satisfação estar aqui com você hoje. Bom, ele está visitando a nossa capital porque ele vai se apresentar nesta noite em uma das casas daqui em Campo Grande, certo? Mas antes de você se apresentar, eu não podia deixar de fazer esse bate-papo contigo e pedir para você contar um pouco da sua história para a nossa cidade que quer conhecer. Sim. Bom, na verdade eu já estive várias vezes aqui em Campo Grande, mas em eventos fechados, ou seja, casamentos, aniversários, festas empresariais. E nesse evento aberto ao público, embora eu já esteja há 15 anos fazendo esse trabalho, é a primeira vez que nós estamos aqui em Campo Grande e para mim é uma grande satisfação poder trazer um pouquinho do nosso Elvis para essa galera tão legal aqui de Campo Grande. Como começou este gosto por este artista? Como que isso entrou na sua vida? Olha, desde criança, na época da sessão da tarde, o pessoal que tem mais de 30 anos vai lembrar que passavam muitos filmes do Elvis naquela época. E ali eu já me identifiquei com o Elvis, aquela coisa do rebolado, da voz, do charme que só o Elvis tem, né? E aí foi amor à primeira vista, a obra desse grande artista que eu sigo até hoje com muito carinho. Certo. Hoje, você, como eu disse anteriormente, você é considerado um dos melhores intérpretes deste artista cover. É difícil ser um cover de um artista, ainda mais quando ele é renomado como Elvis Presley? Olha, eu sempre falo que nenhum cantor, nenhum cover nunca vai conseguir chegar perto do que foi o Elvis. Mas a gente procura, através de muito estudo, de muito ensaio, chegar próximo do que seria o Elvis e tentar passar bastante emoção aí para as pessoas. Sempre lembrando que o Elvis, eu até costumo brincar que se ele cantasse a música Tirei o Pau no Gato, ele conseguia emocionar o público. Então essa é a nossa intenção, tentar transmitir um pouquinho do que foi esse que é considerado o maior artista do século para as pessoas que vão aos nossos shows, né? E o engraçado é que você, olhando você, realmente lembra o artista, né? Tudo em você, assim, na verdade, é com esse intuito. Mas o que para quem está em casa, o que em você não é verdadeiro, não é seu? Bom, na verdade, eu estava até conversando em off aqui com você que a gente procura fazer tudo, né, no momento do show, no momento de uma entrevista como nós estamos aqui, tudo para lembrar ao máximo, visto que é um trabalho que nós fazemos profissionalmente. Mas o meu cabelo é verdadeiro, diferente do que as pessoas pensam, né? Enfim, tudo aqui é verdadeiro, os olhos verdes também são verdadeiros, a costeleta, enfim, os dentes, tudo. Inclusive a voz que nós procuramos aí lembrar o timbre do Elvis, como por exemplo... Love me tender, love me sweet, never let me go. Aê. Outra coisa que é muito interessante é que o vestuário, as joias, tudo isso também faz parte do repertório durante as apresentações. Essas aquisições são feitas de que forma? Sim, os trajes que eu uso nos shows, né, que hoje à noite nós estaremos usando uma réplica oficial de um traje que o Elvis usava, feito pelo mesmo costureiro. Então, as roupas, as joias,
todo o meu vestuário é feito pelos mesmos profissionais que faziam para o Elvis. Então a gente procura investir de forma maciça para poder levar aos contratantes e ao público geral um trabalho feito com o maior bom gosto e a fidelidade possível. Você também é um dos maiores colecionadores de coisas ligadas a Elvis Presley. Este feito é difícil também? Olha, ao longo dos anos, não foi de uma hora para outra, ao longo dos anos eu já fui para Memphis mais de 4 vezes, eu tive a oportunidade de visitar o complexo que tem lá a casa do Elvis, uma infinidade de lojas que você tem desde palitos de dente com a foto do Elvis até quadros gigantes, né? Então a gente está sempre indo nessas viagens aqui no Brasil, adquirindo material, mas eu não diria que eu sou o maior colecionador. Eu tenho hoje uns 4 mil itens na minha coleção, mas tem gente que tem muito mais do que eu, mas eu acredito que eu estou ali um colecionador mediano, né? Então canta para nós uma canção para finalizar essa entrevista, deixando o seu recado e o seu convite também para essa noite. Ok, aguardo todos vocês essa noite, onde estaremos relembrando aí os grandes sucessos do Elvis. E para falar um pouco de sucesso, a gente não pode deixar de cantar a canção Suspicious Minds. Vamos lá. We call it a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you do to me, when you don't believe you what I say? We can't go on together, we're suspicious minds. E por aí vai. O show de hoje acontece na Casa Noturna Cabaré, localizada na Avenida Mato Grosso. E amanhã no Lendas Pub, também na Avenida Mato Grosso, aqui em Campo Grande. Mais informações pelo telefone 81699306. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. Boa noite e um ótimo final de semana.